Bom, quando a gente estava na Alemanha, eu percebi como a história é importante. E há algo sobre a história que é tão importante para cada um de nós. Em primeiro lugar, a história nos ensina sobre a condição humana. Nos ensina, inclusive, sobre nós mesmos e nos ensina bastante sobre os outros. A história nos ensina sobre como a humanidade se comportou ao longo dos anos. Então, nos ensina, inclusive, teoreticamente, sobre o que fazer e o que não fazer a história. Eu espero que aprendamos com a história e que aprendamos com os erros dos outros, né? Em segundo lugar, a história nos ensina sobre nossa pequenez à luz da eternidade. Nos ensina o que o escritor de Eclesiastes nos diz uma e outra vez, que a vida é fútil, né? Sem sentido em alguns aspectos, pelo menos sem Jesus. Em terceiro lugar, a história nos ensina o que a gente acaba falando aqui muito, né? Que um pastor amigo meu sempre fala, que a vida é dura, incerta e curta. A história nos lembra que nós também morreremos um dia. Então precisamos ser estudantes da história. Ensina-nos sobre a condição humana, ensina-nos sobre a futilidade da vida, nos ensina que a gente vai morrer um dia. E enquanto eu estava refletindo sobre a importância de conhecer e valorizar a história nessa viagem, eu percebi que o meu trabalho como pastor e pregador realmente é importante. Eu vou falar um segredo para vocês. O segredo é o seguinte, nem todos os pastores têm muita confiança quando eles chegam no púlpito. Eu não acho que às vezes é coisa boa, né? Porque a nossa confiança deve sempre ser na palavra de Deus. Mas nós temos inseguranças como qualquer um. Chegamos aqui não sabendo que aquela pregação vai ser boa, sabendo que a gente pode ser, vamos dizer, contratado ou despedido cada semana. Entendeu? Se você não gostar, não tem que ficar, né? Se você gostar. Mas só leva 1 ou 2 semanas que você não está pregando tão bem necessariamente, as pessoas podem pensar, puxa, não sei. Então é difícil, às vezes tem inseguranças aqui nesse papel. E eu tenho um trabalho para fazer toda semana. E o trabalho é um pouco repetitivo, né? 52 semanas por ano. E algumas semanas parecem muito repetitivo, mas o trabalho no final do dia não é tão complexo. E por que não é tão complexo? Porque há 3 verdades básicas que eu devo comunicar toda semana. E essas 3 verdades básicas são baseadas em fatos históricos, em fatos históricos como a crucificação e a ressurreição de Cristo. A primeira verdade é que todos vamos morrer. Todos nós, a gente vai morrer. Nenhum de nós vai estar aqui em 100 anos. Nenhum. Talvez um nenenzinho vai estar aqui, mas nenhum de nós vai estar aqui em 100 anos, por exemplo. Todos nós teremos morrido. A segunda verdade é que todos nós estaremos diante de Deus e a gente vai dar conta de como passamos nossas vidas. Nenhum de nós será capaz de escapar disso. E a terceira verdade é que precisamos tomar decisão de seguir Cristo ou não com as nossas vidas. Será que nossos nomes vão ser escritos no livro da vida do Cordeiro? Vão ou não? Essas são as 3 verdades que eu devo lembrar vocês, devo lembrar cada um de nós continuamente. Porque essas verdades formam a mensagem central do Evangelho. As boas e as más notícias. As más notícias que você é um pecador destinado para o inferno ou para a eternidade sem Deus, inferno. E as boas novas que Jesus oferece a você a salvação. Essa é a essência do Evangelho. Martinho Lutero, ele chamou a pregação desse Evangelho algo que o pregador deve fazer semana após semana, após semana, após semana, após semana.
Ele diz que devemos, citando ele, bater continuamente a mensagem do Evangelho na cabeça das pessoas da nossa igreja, né? Agora, isso pode parecer um pouco extremo, né? Mas a repetição é muito necessária. Eu nem sempre amo essa repetição, mas eu amo as pessoas que Deus nos deu na nossa igreja. Então eu preciso repetir algumas verdades. Eu sei que se eu não repetir essas verdades semana após semana, a gente pode começar a seguir caminhos errados. Ou qualquer vento que está chegando no evangelicalismo no Brasil. Então, novamente, tudo que eu faço como pregador e como pastor é realmente envolvido nessas três verdades que eu acabei de mencionar. A primeira sendo, você vai morrer um dia, você está pronto. A segunda, você vai estar diante de Deus, você vai estar pronto. E finalmente, você conhece Jesus, você está pronto. Agora, eu admito que a gente não pode passar por essas três, ou essas perguntas sem refletir sobre elas. Porque são perguntas pesadas, né? Normalmente, às vezes, eu vou iniciar com uma história interessante, uma ilustração. Agora estou falando, você vai morrer. Nem sempre é o que você quer ouvir quando você chega na igreja. Não é como bem você vai morrer, se posicionar diante de Deus, se prepare e seguir para o próximo ponto na minha mensagem. Precisamos refletir sobre essas verdades continuamente. Precisamos pregar o Evangelho a nós mesmos continuamente, batendo as suas próprias cabeças com as verdades do Evangelho. E assim, a minha esperança hoje à noite, nessa mensagem, mais uma vez, você realmente considera essas verdades sobre a eternidade e a sua condição, a condição da sua alma em luz dela. Teremos algum tempo para refletir, inclusive, mais no final do culto hoje. Então, eu sei que eu estou chegando a alguns pontos bem, vamos dizer, pesados hoje à noite, diretamente. Mas a gente está pregando sobre Daniel 12. E quem tem estudado Daniel sabe que Daniel 12 não é sobre... A gente não está brincando Daniel 12. E não é leve. A gente está falando sobre o fim dos tempos. Então, vamos voltar à importância da história. A Europa é um lugar, sim, é um lugar bem interessante com respeito de história, né? Enquanto a gente estava na Alemanha, tivemos 2 dias livres para passear por Berlim. Os 2 dias foram drasticamente diferentes. No primeiro dia livre, fomos para o Museu de Holocausto e aos campos de concentração da Segunda Guerra Mundial na Alemanha nazista. E outro dia a gente visitou Wittenberg, a terra de Martinho Lutero. Ir ao Holocausto Museu e esse lugar de campos de concentração é exatamente o que você esperaria, né? Esperaria. Uma história extremamente triste da história humana que deu errado. Ver o que o regime nazista fez à humanidade é absolutamente super difícil de se pensar. Vendo as condições, o tratamento do povo judeu, o absurdo de tudo. Mas você sabe que foi mais chocante para mim pensar que tudo isso aconteceu apenas 75 anos atrás. Isso é incrível. Eu não sei se você é o que a gente chama é uma pessoa que acredita que a Terra é mais nova ou mais velha, milhares de anos ou até milhões de anos, entendeu? Eu tinha as minhas percepções, as minhas crenças sobre isso. Mas de qualquer forma, seja mais jovem ou mais velho, a Terra, só 75 anos atrás a gente estava fazendo isso com um povo. Não a gente, né? Mas aqueles naquele momento. Então a gente visitou os campos de concentração, visitamos os lugares, os artefatos daqueles dias, as máscaras de gás que eles usaram enquanto eles matavam milhares de pessoas, o quartel que eles ocupavam, o povo judeu, não lhe dando tanta dignidade. Foi apenas um dia triste. Luciano e eu, a gente até
Nós tivemos problemas para dormir aquela noite. Mais uma vez eu fui forçado a pensar na importância da história. Mas como eu mencionei, isso foi 75 anos atrás. Que um povo foram tratados como animais. E sabemos que esse tipo de tratamento ainda está acontecendo em certas partes do mundo hoje em dia também. Será que a gente acabou aprendendo com a história? No dia seguinte, fomos visitar o local, basicamente, o nascimento de Martinho Lutero, Wittenberg, na Alemanha. E foi uma pequena, mas bela cidade. Muito diferente do que a gente viu no dia anterior. E o clímax era ver a famosa porta, the door, de Wittenberg, onde Martinho Lutero pregou sua tese, e ele colocou a tese dele à porta de uma igreja católica lá, em 1517, que foi aproximadamente 501 anos atrás, levando-nos ao que é conhecido como a Revolução Protestante. Pense no ato corajoso de Lutero e no impacto na história. Incrível. Ele estava convencido de que a igreja naquele dia não estava pregando o evangelho, que a verdadeira história das boas novas de Cristo não estava sendo compartilhada, as pessoas não estavam aprendendo o verdadeiro cristianismo e não eram capazes de estudar a Bíblia por si mesmas. E havia todos os tipos de perversões da verdade. E a coragem de Lutero em 1517 foi um momento em toda a história cristã para a gente ser gratos sobre. Né? Isso nos levou a ter o tipo de igreja que nós temos hoje em dia. Uma igreja cheia de pessoas que são livres para estudar as Escrituras, para nós mesmos, né? Que valorizam o sacerdócio de todos os crentes. Que você não precisa falar comigo para falar com Deus. Você pode falar com Jesus qualquer momento do dia, né? Não precisa ter um sacerdote, necessariamente. E mais importante, igrejas que são fiéis à palavra de Deus. Então, ver essa porta, especialmente para um pastor, né? Foi muito legal, essas 95 teses. Foi um momento importante para mim. Me lembrou da importância, mais uma vez, da história. Que contraste, né? No espaço de apenas 50 quilômetros, um dia a gente está vendo um homem cuja coragem mudou o curso da história para o melhor, e no dia seguinte estamos vendo o impacto de um regime que foi tão difícil, tão terrível, que nenhum de nós sequer fale disso novamente. Mas se você ver o valor da história mais uma vez, a história nos ensina sobre a condição humana. A história nos aponta para a nossa necessidade de Deus. E quando nós olhamos para o capítulo final de Daniel, hoje à noite, vemos Deus desvendando o que será a história para toda a humanidade. Em Daniel 12, Daniel está recebendo uma profecia sobre o fim dos tempos. A gente não vai estudar necessariamente o capítulo 11, né? Mas capítulo 11, em percurso, né? Falando basicamente sobre os 4 reinos. E capítulo 12, a gente está falando sobre o fim dos tempos. Eu não vou entrar em muitos detalhes sobre essa profecia, em todos os detalhezinhos, porque, primeira coisa, a gente não tem tanto tempo, mas, segunda, há muitas interpretações diferentes. Mas eu quero que nós capturemos o coração e a essência desse capítulo, que nos diz que um dia, o que será a história de Deus. Nos outros capítulos de Daniel, eu acho que nós temos algumas pessoas aqui pela primeira vez. Daniel, a gente está estudando Daniel. Hoje vai ser a última mensagem, né? Capítulos 1 a 6 de Daniel é muito história. Daniel indo para a cova dos leões, né? Shadrach, Meshach e Abednego, não sei como dizer em português, mas os 3 caras foram julgados na fornalho, né? E, desculpa, gente, muito inglês nas últimas 2 semanas, ok? E várias outras histórias que aconteceram nos primeiros 6 capítulos, né? Daniel propõe no coração dele, desde o primeiro dia, que ele faria o quê? Ele não se contaminaria
com a comida nem a bebida do rei, que foram oferecidos aos espíritos, né? Então, Daniel, desde o início, ele falou, eu vou seguir a Deus. Então, os primeiros 6 capítulos é basicamente isso. Daniel seguindo a Deus, perseverando, sendo firme, sendo fiel, e um grande momento para nós aprendermos com ele, né? Tem sido. Capítulo 7 a 12 é muito sonho, interpretação de sonho, profecia, visão. Então a gente tem estudado isso. E Daniel é crucial para entender o fim dos tempos. Então a gente estudou Daniel 7, Daniel 9, e agora a gente está olhando em Daniel 12 hoje à noite. Então, basicamente, Israel... Vou voltar aqui. O Daniel tem recebido revelações sobre a história de Israel. E essas profecias narram uma série de opressões sobre a nação. Especificamente, que sobre 4 reinos, os babilônios, os medos persas, os gregos e os humanos, Israel seria dominado. E o que a gente acaba aprendendo? Israel seria oprimido, inundado, saqueado, atacado, abusado, abatido durante toda a sua história, até que finalmente o Messias retorne. E assim, essas profecias da segunda metade do livro de Daniel foram sombrias. Uma mensagem difícil para Israel. Mas quando nós olhamos para Daniel 12, Deus não diz, como a palavra final de Deus para Daniel, essa vai ser sua história, é assim que vai ser por milhares de anos, não vai ser bom para você, e não há luz no fim do túnel. Deus não fala isso. Nos primeiros 3 versículos de Daniel 12, as coisas começam a ver a luz. A esperança, graças a Deus, é revelada por Ele e também nós. Para Ele e para nós. Agora nós vemos no final do dia, Israel acaba não respondendo bem a Deus. E vai chegar um tempo em que eles vão rejeitar seu próprio Messias. E no seu lugar, vão aceitar a falsificação de Satanás, o anticristo. Mas apesar disso, há esperança para aqueles quem Deus chamou. Então vamos ficar de pé enquanto nos lemos Daniel 12 hoje à noite. A palavra de Deus. E o anjo continuou dizendo, nesse tempo vai aparecer o anjo Miguel, o protetor do povo de Deus. Será um tempo de grandes dificuldades, como nunca aconteceu desde que as nações existem. Mas nesse tempo serão salvos todos os do povo de Deus, que tiveram os seus nomes escritos onde? No livro de Deus. Muitos dos que já tiveram morrido vão viver de novo. Uns vão ter a vida eterna. E outros vão sofrer o castigo eterno e a desgraça eterna. Os mestres sábios, aqueles que ensinaram muitas pessoas a fazer o que é certo, vão brilhar como as estrelas do céu, com um brilho que nunca vai se apagar. E você, Daniel, não conte nada disso a ninguém. Feche o livro com um selo para que fique fechado aqui no momento final. Muitos vão correr de cá para lá procurando ficar mais sábios. Então eu vi os 2 anjos de pé na beira do rio, um de um lado e outro do outro lado. Um deles perguntou ao anjo vestido com roupas de linho, que estava rio acima, quando é que essas coisas maravilhosas vão acontecer? O anjo levantou as mãos para o céu, em nome de Deus que vive para sempre, e disse, eu juro que tudo isso vai acontecer daqui a 3 anos e meio, quando terminar a perseguição do povo de Deus. Mas eu não entendi bem, por isso perguntei, por favor, me diga, como é que tudo isso vai acabar? E ele respondeu, agora, Daniel, você pode ir embora, pois tudo isso deve ficar em segredo até o fim. Muitos serão postos à prova, e com isso se purificarão e se aperfeiçoarão. Os maus continuarão na sua maldade, e nenhum deles vai entender o que está acontecendo. Mas os sábios vão entender. Depois que os sacrifícios diários foram suspensos, o grande terror foi colocado no templo,
vão passar 1290 dias. Felizes aqueles que continuaram fiéis a Deus por 1335 dias. E você, Daniel, continue firme até o fim. Você vai morrer, mas no fim vai ressuscitar para receber sua recompensa. A palavra de Deus hoje à noite. Amém? Amém. Bom, vocês podem sentar? Agora, deixa eu ser honesto com vocês. Essa é uma passagem incrivelmente difícil de pregar em alguns aspectos, né? Porque há elementos do fim dos tempos, da tribulação, da nação de Israel, do anticristo, do nosso Salvador, e a questão de quando. Mas alguns detalhes aqui que são difíceis, apesar desses detalhes, né? Eu vou fazer meu melhor em apresentar essa história, que um dia será a história. Que lida com o fim dos tempos, né? Quanto a exatamente Cristo vai retornar, a Bíblia diz claramente que nenhum homem e nenhuma mulher pode conhecer o dia ou a hora. Devo repetir isso. Ninguém sabe. Daniel não sabe. A gente não sabe. A Bíblia, inclusive, implica que o próprio Filho de Deus não necessariamente sabe. Hora exata. Nenhum homem pode conhecer o dia ou a hora. Contudo, também nos é dito que quando certos sinais apareceram, saberemos que é iminente, que está às portas, como nós lemos em Mateus 24, ok? Um outro texto bem interessante, paralelo em alguns aspectos com Daniel 12, que vale a pena refletir. Com relação a esses sinais, Jesus disse aos seus discípulos que haveria engano religioso. Está acontecendo hoje em dia? Sim. Guerra, fome, terremotos, no tempo que antecederia sua segunda vinda. Já vimos isso na história, todas essas coisas? Engano religioso, guerra, fome, terremoto? Sim. Nós vemos isso hoje em dia? Sim. Uma vez que esses eventos têm sido problemas contínuos da humanidade, Jesus se referiu a eles, Mateus 24, como o início das dores. No tempo que antecede o retorno de Cristo, esses eventos vão aumentar em intensidade. Falsos profetas vão surgir para enganar muitos, como nós lemos a respeito. Muitos do povo de Deus também serão odiados, caçados, mortos. A gente está vendo isso em vários lugares do mundo. Perseguição não é melhor hoje em dia. Não é melhor. Tem sido consistente. Não mudou, apesar de todos nossos avanços humanos, né? A ausência da lei será abundante. A gente pode ver isso diretamente. Já vemos isso na história, sim. Vemos isso hoje em dia, sim. E mesmo quando essas tristezas trágicas se intensificam, a Bíblia nos diz que esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo como uma testemunha para todas as nações, e então o fim virá. Então é importante que a gente faça esse trabalho de pregar o Evangelho, grande comissão, para todas as nações, para que todos os povos vão conhecer quem? Jesus Cristo. Pelo menos vão ter essa oportunidade de conhecer Cristo. Estamos vivendo esse tempo. Então, quando nós falamos sobre o fim dos tempos, existem dois elementos chaves. Essas incluem uma grande tribulação, sobre a qual nós lemos Daniel 12, Apocalipse 12, Mateus 24, tribulação. E também, bem como o dia do Senhor, que inclui o retorno de Cristo para governar a terra.
Talvez você esteja pensando, isso é muito, sei lá, um pouco difícil. Jay, eu não sei, Pastor Jay. Mas talvez a pergunta óbvia você possa ter é a seguinte: estamos vivendo no tempo do fim. Eu acho que é difícil ter certeza, difícil ter uma resposta. Eu não necessariamente acho que nós estamos vivendo na tribulação, na época da tribulação. Certamente depende de como você define vivendo no tempo do fim. Mas eu posso dizer que a Bíblia diz o que a Bíblia diz sobre essa época. No verso 2 aqui, vemos que o anjo então disse a Daniel, e muitos daqueles que dormem no pó da terra, ou os que já morreram, devem despertar, alguns para a vida eterna, outros para a vergonha e desprezo eterno, aqueles que rejeitaram Deus e viraram as costas para Ele. Essas despertares referem-se às ressurreições, né? O processo de Deus trazer as pessoas que estão mortas de volta à vida. Eu não acho... É difícil explicar essa parte em português, mas eu vou tentar fazer melhor. Existe um conceito chamado soul sleep, que você está dormindo, entendeu? E um dia você vai acordar. E algumas pessoas acham que sua alma vai diretamente, depois de morrer, você vai ficar dormindo até esse dia. Mas se você considerar toda a história, todo o conselho de Deus nas Escrituras, não faz tanto sentido. Então, eu acho que isso é doutrina errado, inclusive. Mas as pessoas usam essa passagem especificamente para dizer que isso vai acontecer. Mas para mim, eu não acho que necessariamente é tão literal e é alguma coisa que a gente deve, vamos dizer, aplicar para toda a humanidade naquele momento. Porque em alguns aspectos essa ideia de ressurreição tem a ver com o nosso espírito também. Porque antes de conhecer Cristo nós somos mortos, depois de conhecer Cristo nós somos ressuscitados, né? É o próprio Espírito de Deus que nos ressuscita, né? Da morte para a vida. Então, não é necessariamente que literalmente todo mundo está dormindo em algum lugar, né? E de repente, todo mundo vai acordar. Embora a gente não pode estar certo, 100% certo sobre tudo com respeito desses detalhes no fim dos tempos, né? Verso 4, deixa eu continuar aqui. Mas você, Daniel, cele as palavras e cele o livro até o tempo do fim. No fim. O que isso significa? Que as profecias de Daniel não seriam totalmente compreensíveis até o fim dos tempos anteriores ao retorno de Cristo. Isso é importante. O tempo final de Daniel 12 é descrito como uma época em que muitos vão correr de um lado para o outro lado e o conhecimento vai aumentar. Certamente a gente pode ver que nos últimos 100 anos, por exemplo, muita coisa tem mudado. A forma que a gente viaja, por exemplo, 2 dias atrás eu estava na Europa, agora estou aqui. Muitos anos atrás, 500 anos atrás, é impossível essa ideia, né? Também nos últimos 100 anos, a taxa de acumulação de novos conhecimentos aumentou exponencialmente. Inovações que mudam o mundo, como a bomba atômica, anos atrás, transplantes de coração, viagem à lua, e hoje em dia a internet, parece que quase tudo chegou juntos, né, nesses últimos anos. Qual a minha conclusão? Estamos definitivamente mais perto do tempo do fim do que estávamos no começo. É hora de conhecer Jesus. Daniel 12, 5 e 6 continua aqui. Então eu, Daniel, olhei e lá estavam outros 2. E um disse ao homem vestido de linho: até quando será a cumprimento dessas maravilhas? Aqui um anjo pergunta ao outro quanto tempo essas maravilhas finais, incluindo esse tempo de angústia, vai durar. E a resposta segue em versículo 7. Será, essa é a resposta, gente. Será um tempo, tempos e meio tempo. Ok,
muito claro para mim, né? A maioria dos teólogos acreditam, entendendo essa ideia de tempo na linguagem original, que eles estão falando sobre 3 anos e meio. Quando o poder do povo santo for completamente destruído, todas essas coisas serão acabadas. Então, esses 3 anos e meio referem-se à tribulação, ou a metade da tribulação. Por isso, às vezes, quando você conhece alguém que fala, eu acredito em pre-trib, pré-tribulação, outro post-trib, post-tribulação, ou mid-trib, ou meio-tribulação, provavelmente em português, a ideia é quanto você vai sofrer, basicamente. Você vai não experimentar a tribulação, a humanidade, ou você vai para a metade, ou você vai até o fim. A maioria das pessoas que acreditam mais na teologia mais reformada, nós chamamos amilenialistas. E parte dessa crença, basicamente, fala que, efetivamente, a gente não necessariamente sabe como isso vai acontecer. Porque não é coisa de primeira importância para nós. A coisa de primeira importância para nós é que a gente vai experimentar Cristo em nossas vidas. E isso é coisa de primeira importância, né? Então, esses 3 anos e meio referem-se à tribulação. Agora, Daniel aparentemente entendia parte dessa profecia e estava curioso para saber o resultado final. Por isso, nós lemos em versículos 8 e 9, e ele pergunta, meu Senhor, qual será o fim dessas coisas? Ele queria saber. E qual foi a resposta? Foi-lhe dito, siga o seu caminho, Daniel. It's like, cala sua boca. Siga o seu caminho, Daniel, pois as palavras estão fechadas e seladas até a hora do fim. Do fim. Até mesmo Daniel, que está recebendo essa profecia, não sabe exatamente como tudo vai acabar. Ele não sabe as datas ou as horas exatas. Ele não sabe muita coisa, inclusive. Ele só vê em parte e profetiza em parte, né? Daniel não sabe tudo. E se Daniel não sabe tudo, nós certamente não sabemos tudo também. E não saberemos tudo. O que nós sabemos não é muito diferente do que eu compartilhei com você anteriormente nessa passagem. Que nossa vida vai continuar sendo difícil, provavelmente. Isso que a história nos ensina. Que os ímpios vão continuar a sua maldade, que algumas coisas vão piorar na nossa sociedade, que essa história nos ensina, e que Deus vai continuar a chamar seu povo para os seus propósitos. Isso aqui a história nos ensina também. Então, quando Daniel faz essa pergunta, um anjo lhe dá apenas um vislumbre de esperança aqui. Versículo 10. Muitos serão purificados, feitos de branco, refinados, mas os ímpios vão proceder impiamente. Nenhum dos ímpios vai entender, mas os sábios vão entender. Então, na parte final de Daniel aqui, apenas um pouco mais de informação é dada. Daniel 12:11 descreve 2 eventos simultâneos que aparentemente começam um pouco antes do início desses 3 anos e meio de tribulação. A passagem afirma que a partir do momento em que o sacrifício diário foi tirado, a abominação da desolação for estabelecida. E haverá 1290 dias. O que é essa abominação? Abominação da desolação. Jesus Cristo falou desse sinal, inclusive, esse sinal do fim desta era e seu iminente retorno, dizendo, portanto, quando você vê a abominação de desolação mencionada pelo profeta Daniel, Jesus está falando sobre Daniel, Mateus 24, em pé, no lugar santo, quem lê, entenda. Essa passagem indica que o sinal é algo que poderemos ver literalmente. Em Lucas 21, Jesus também disse, mas quando você vê Jerusalém cercada por exércitos, então saiba que sua desolação está próxima.
Isso é Lucas 21, 20. É isso que é onde fica um pouco complicado, né? Porque muita gente acaba especulando muito sobre o fim dos tempos só com essa questão de o que está acontecendo com Jerusalém. Mas a gente tem que tomar um pouco cuidado com isso. Porque, de novo, nenhum de nós vai saber a hora ou o dia. Nós não sabemos, inclusive, até qual ponto, quando Jerusalém é mencionado aqui, a gente está falando literalmente sobre a cidade de Jerusalém. Está me entendendo? Então, a gente não pode presumir que um dia o local físico de Jerusalém está recebendo algum... Porque sempre tem algum tipo de guerra perto de lá, né? Mas não necessariamente que, de repente, o fim dos tempos vai começar a chegar. Mas, no outro lado, a gente deve orar pela paz em Jerusalém. A gente deve valorizar Jerusalém. A gente deve valorizar Israel. E, finalmente, uma bênção é oferecida por aqueles que esperam nesses 1335 dias, no versículo 12. Bem-aventurado aquele que espera e chega a 1335 dias. Deus coloca grande ênfase na paciência no fim desta era do homem. Isso é semelhante à instrução de Cristo. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus 24, 13. Nós não sabemos quando esses 1290 ou esses 1335 dias vão começar, vão terminar, mas sabemos de alguma coisa, esses eventos do fim dos tempos vão culminar no tempo de retorno de Cristo. E o ponto é, para cada um de nós, as pessoas de Deus terão que suportar até que esses tempos sejam cumpridos. Ou chegados, pelo menos. Estão chegando. Agora, quando nós lemos esse capítulo, pode ser um pouco assustador para nós, né? E aqueles de vocês que têm sido parte da nossa igreja desde o início, sabe que eu acho que essa é a primeira vez que eu tenho pregado sobre o fim dos tempos e profecia, além das semanas atrás. Então, não é um assunto que a gente fala muito sobre, mas é um assunto que Jesus falou bastante sobre. Então, vale a pena para nós considerar isso. Então, as perguntas continuam, né? Quando esses tempos vão chegar? Quem é o anticristo? Quanto a Israel? Quanto a Jerusalém? Teremos que experimentar essa tribulação. Eu não tenho essas respostas para todas essas perguntas. Meu trabalho é simplesmente apresentar o que eu apresentei hoje para vocês. Mas eu não quero que você saia aqui sem esperança hoje à noite. Porque há uma grande esperança para você hoje à noite, se você estiver disposto a ver essa esperança nessa passagem. Volta para o versículo 1. Você vai ver alguma coisa bem legal. Libertação. E naquele tempo, esse tempo do fim, seu povo será libertado, todo aquele que foi achado inscrito onde? No livro. Amigo, num sentido amplo, o retorno de Cristo trará libertação ao povo de Deus. Não necessariamente simplesmente o povo judeu, mas todas as nacionalidades, todas as origens, todo o povo gentil, né? São os que têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Nós lemos sobre isso em Filipenses, nós lemos sobre isso em Apocalipse. Eles são que irão perseverar. Eles somos nós. Se você conhece Jesus, a Bíblia está falando sobre você aqui. E graças a Deus a gente vai perseverar. Deus nos lembra no Apocalipse 3. Portanto, guardaste a minha ordem de perseverar. Também eu te guardarei da hora da provação que virá sobre o mundo inteiro. Como a gente vai conseguir perseverando? Que nós temos Deus em nossas vidas. E o próprio Espírito Santo que nos dá o poder de perseverar. Não se preocupe
Se você está em Cristo, você vai conseguir, você vai perseverar. Porque é Ele que vai te dar o poder. É Ele que dá todo o poder, é Ele que dá o seu Espírito Santo. E porque nós temos o Espírito Santo de cada um de nós, a gente vai conseguir perseverar, porque é Ele que nos dá esse poder para perseverar. Mas apenas se a gente conhecer Jesus. Então, a gente está considerando a história no fim dos tempos. Eu falei um pouco mais cedo sobre a história em Europa, né? Mas quer um ou outro, há uma questão que devemos nos perguntar. Simplesmente, será que nós conhecemos Jesus? Será que nós temos um relacionamento com Deus vivo, que vai nos permitir permanecer firme até o fim? Se não o fizermos, precisamos considerar o aviso que a Bíblia nos dá e não trate isso levemente, né? Deus está chamando cada um de nós para se tornar parte da sua família. Ele está chamando cada um de nós para se tornar parte da sua história. Ele tem muita coisa guardada para nós. Ele nos ama profundamente. Mas a gente precisa responder. A gente precisa entregar as nossas vidas. E assim a gente vai ter tranquilidade com respeito do fim dos tempos. A gente não precisa ter muita ansiedade, que a gente sabe que tudo está onde? Nas mãos do nosso Senhor. Sua vida está nas mãos do seu Senhor, meu Senhor Jesus Cristo, para aqueles de nós que conhecem Jesus Cristo. Mas se você não conhece Jesus Cristo, você deve conhecer Ele. Porque está escrito, vai acontecer, as profecias, muitas já foram cumpridas, outras vão ser cumpridas. Vai acontecer. A questão, será que a gente está pronto? Vamos orar. Obrigado, Deus, por esse livro de Daniel. E o desafio para cada um de nós, hoje à noite, é de entender a importância de entregar as nossas vidas nas suas mãos, o Senhor, entendendo que é teu poder que vai nos dar a capacidade de superar, de perseverar. Nós não sabemos, o Senhor, quando esse dia vai chegar. Nós não sabemos se a gente vai ter que sofrer ainda mais. Nós não sabemos se a gente vai experimentar a tribulação. Tem muitas questões, muitas perguntas ao Senhor. A gente só quer estar contigo nesse processo. Porque sabemos que se a gente está contigo, o Senhor, vai dar tudo certo. Então, para aqueles de nós hoje à noite, Senhor, que talvez não tenha um relacionamento contigo, ou estão confusas, pedimos ao Senhor que Tu possa revelar a importância de conhecer Cristo para aquelas pessoas. Que nós possamos entregar as nossas vidas a Ti mais uma vez, o Senhor, confiando em Seu poder, o Seu poder que vai nos casar a perseverar. Obrigado, Deus, por Sua história que está sendo escrito, Senhor. Obrigado, Deus, pelo Seu poder em nossas vidas. Pedimos ao Senhor que a gente cresça, Senhor, como igreja, cada vez mais, em entendendo que os dias são curtos, Senhor. Nós precisamos andar contigo. Em nome de Jesus, oramos. Amém.